Galera, essa questão 15 fala assim que eu tenho um chuveiro elétrico. Esse chuveiro nosso ele tem uma potência de 4.200 watts e ele é usado para aquecer 100 gramas de água. E aí ele dá pra gente aqui o calor específico da água, vê que não está em calorias, gramas graus Celsius, mas em joule. Então olhe só para as unidades de medida. Aí o exercício fala, se a temperatura de entrada no chuveiro é 23 graus Celsius, qual a sua temperatura de saída? Então vamos tentar organizar essas informações para a gente pensar junto. O que eu tenho de informação aqui é os 4.200 watts. Watts é sempre uma unidade de potência, eu coloco assim, ó, 4.200. É usado para aquecer 100 gramas de água. Gramas é uma unidade de massa, eu vou colocar 100 gramas. Não se preocupa com as unidades ainda. Te deu o calor específico da água, vamos colocar ele aqui como 4,2 joule. G graus Celsius. O exercício fala que a temperatura de entrada no chuveiro, então a temperatura inicial dele é 23 graus Celsius e pede para a gente descobrir a temperatura de saída, que é o TF, que é o que eu quero descobrir, certo? Então vamos lá. Como tem variação de temperatura, eu vou usar a fórmula do que macete. Toda vez que eu tenho variação de temperatura e o objeto não muda o estado físico dele, eu sempre uso essa fórmula do quê? Da quantidade de calor. M vezes C vezes ΔT, tá bom? Sempre vou colocar isso aqui. Agora vamos lá. Eu tenho a quantidade de calor? Não, eu não tenho. Vou abaixar. Eu tenho a massa do objeto? Tenho, 100 gramas. Aí você vai falar assim, professor, mas eu vou poder usar em gramas ou quilogramas? Você vai olhar aqui para o calor específico. O calor específico está em gramas, então você pode usar gramas aqui, ó, ponho 100. Certo? Agora vamos lá. Qual o calor específico C? 4,2. E o ΔT é a variação de temperatura. Eu posso usar a temperatura em graus Celsius? Eu posso, porque o meu calor específico também está em graus Celsius. Então eu venho aqui e coloco. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que foi dada como 23. Observem aqui que eu tenho duas letrinhas do alfabeto, ó, o Q e o TF. Então não tem como eu resolver o exercício, eu preciso descobrir o Q. E quem pode me ajudar a descobrir o Q? Ó, esse 100 gramas eu já usei, esse aqui eu já usei na fórmula, os 23 também e a temperatura também. Então eu só tenho a potência. Potência, lembra que é energia dividido por tempo. E eu comentei com vocês na videoaula anterior, vocês não podem esquecer que energia eu meço em joule ou caloria, quantidade de calor eu também posso medir em joule ou caloria, tá? Mas para que aqui entre como watt, ó, watt é joule por segundo. Por definição, é isso daqui. Então, eu tenho que a potência do chuveiro é 4.200 watts. Eu vou calcular a energia dela em um determinado tempo. Qual que vai ser esse tempo aqui? Tá? O tempo que isso demorou. Se vocês observarem aqui, ó, vamos ver junto aqui, 1 segundo, né? Olha lá, o chuveiro elétrico de 4.200 watts é usado para aquecer 100 gramas de água por 1 segundo, ó, por segundo. Se é por segundo, é 1 segundo. Então eu vou pôr 1 segundo. Vamos ver se está na unidade aqui. Isso está em watts? Tá. Isso está em segundos? Tá. Então isso daqui vai sair em joule. Se eu multiplicar cruzado, dá 4.200 joule. Agora olha aqui, ó. Se você reparar aqui comigo, eu tenho que o calor específico está em joule. Então, essa quantidade de calor também tem que vir em joule. Então, eu vou pôr aqui, ó, essa quantidade de calor é 4.200 joule, é igual a 100 vezes 4,2 vezes TF menos 23. Como aqui é tudo multiplicação, ó, não tem uma continha de mais, estão multiplicando tudo, eu posso dividir aqui por 100 e dividir aqui por 100. Isso é a mesma coisa de eu cortar esses dois zeros aqui, ó. Vai ficar mais fácil a conta, tá? Agora vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Vai ficar assim, ó. 42 é igual a 4,2 vezes TF menos 23. Eu vou pegar, repara aqui, esse 4,2 ele está multiplicando isso daqui.
Quem está multiplicando passa dividindo, e quem passa dividindo vem sempre aqui embaixo, ó. É igual TF menos 32, certo? Agora, ó, 42 dividido por 4,2 dá 10. Então, olha o que sobrou. 10 é igual a TF menos 32. Agora eu vou passar esse 32 para lá. Ei, pessoal, aqui eu fiz cagada, né? Não é 32 não, ó, é 23. Ê, professor doido, ó, 23. Ainda bem que eu percebi, ó. Passo o 23 para lá, vai ficar 10 mais 23 é igual à temperatura final. Então, a temperatura final é igual a 33 graus Celsius.